O nosso segmento, ele é um segmento que eu gosto de pensar que ele não é só técnico, mas ele também é uma arte. Como equilibrar isso tudo, né? Como equilibrar a parte técnica com a arte, não só deixar o vídeo, o filme ficar bonito, mas ele cumprir o seu papel também. O vídeo ele não é nosso, o vídeo ele é do cliente, né? Mas a gente precisa também colocar o nosso tempero ali, colocar a nossa assinatura, para que lá na frente, quando as pessoas assistirem, né, cara, esse vídeo aqui eu acho que foi a AAA que fez. Hoje, tudo gira em torno do Instagram, TikTok, YouTube. A gente precisa estar nas redes. E o que a gente percebe é exatamente todo um cuidado e um zelo para passar num filme a essência da marca. Como que é para você estar hoje gravando aqui com a gente e o Joãozinho tá interferindo e o Joãozinho tá participando? Porque no meu olhar, é tudo que eu mais sonhei. Essa intervenção da minha filha. Então, hoje o CNPJ em Pauta recebe 2 convidados muito especiais para mim, porque além de parceiros estratégicos, quando o assunto é comunicação visual, gravação de cursos e posicionamento de marca, a gente associa a marca da AAA. Eles estão à frente dessa produtora audiovisual de Curitiba que vem transformando ideias em imagem, presença e percepção de valor. E hoje a nossa conversa vai além da técnica. A gente vai falar sobre jornada empreendedora, sobre construção de empresa familiar enquanto casal, pilares, valores e os bastidores de criar um negócio encontrando o que mais é de desafiador nas nossas vidas. Bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast CNPJ em Pauta. Hoje é um episódio muito importante e especial para mim. Estou bem emocionada e preparei aqui uma introdução porque a emoção e a razão elas dão uma bagunçada e a gente treme, fica nervoso, porque são pessoas muito especiais e muito importantes na minha vida. São parceiros estratégicos, são amigos pessoais e eu gostaria de retribuir a honra de ser uma pessoa também importante na vida deles à altura. Muito obrigada por terem aceito o meu convite. Com uma certeza, honra. Amiga. Uma honra honra toda nossa. nossa. Nossa, eu fiquei quase speechless aqui. Quase que eu já peço meu lencinho. Obrigado pelas palavras, amiga, pela introdução maravilhosa. Obrigado. É uma honra. Eu acho que quando a gente recebe pessoas muito especiais, quando a gente é anfitrião, a gente fica muito nervoso e fica sempre na expectativa de honrar aquela pessoa que é por nós muito especiais. Então, é com muito carinho que eu recebo e faço esse episódio com vocês. Obrigada mesmo. A gente Obrigado. se sente muito, muito honrado, não só pelo fato da gente ser amigos, né? Porque, gente, tudo começou por uma amizade. E aí, depois, quando a gente descobriu que a gente estava com o contador errado, a Mai veio na hora certa, no momento certo. E se hoje a gente conseguiu construir muita coisa, é por dicas, por zelo, não só na amizade, mas também no profissional. Então, a gente se sente muito honrado de estar do lado daqui, sendo entrevistado por você. E é sobre isso. Obrigada. Verdade. Vamos começar, então, pelo começo, né? Fechou. Então, a AAA, ela nasceu oficialmente em 2021, né? Sim. E o que já existia, que eu quero que vocês tragam pra gente, é dentro de vocês, dentro do coração de vocês, que preparou vocês para esse nascimento da AAA. Eu vou deixar o Glaucio começar. Que eu acho que pergunta fácil, né? Olha, eu acho que tudo começou, na verdade, com algumas transformações que eu sofri profissionalmente de uma forma muito espiritual, né? Para quem não sabe, o 3 da AAA é Pai, Filho e Espírito Santo. Na época que a gente estava morando em Belém, eu morava em Belém e por conta do escritório de advocacia o qual eu era sócio, né? A gente basicamente casou em Manaus e foi morar em Belém, porque já
ia começar o ano forense ali e tal. Eu tô falando de 2017, né? Foi o ano que a gente casou. E a gente foi basicamente morar numa cidade que a gente não conhecia ninguém, não tinha vínculos, né, de amizade com ninguém, não tinha família. Era uma cidade que ficava 1 hora de avião da cidade que a gente morava, que era Manaus. E durante 3 anos, assim, 3 longos anos até, né, em alguns aspectos, o Senhor, ele fez muitas mudanças dentro de mim na área profissional, né? Eu me reencontrei profissionalmente, me reconectei com coisas que eu gostava já desde criança, que é foto, vídeo, tecnologia, botões. E acho que o meu filho está indo para o mesmo caminho, inclusive. Mas no final desses 3 anos, assim, eu senti muito forte que o Senhor estava me pedindo a advocacia, né? Que Ele estava pedindo que eu entregasse a advocacia e abrisse a produtora. E aí foi assim que a AAA nasceu. A gente sentou, orou, a gente conversou, pensou num nome, e aí esse foi o nome que veio, assim. Eu gosto de pensar que a gente, na verdade, a gente não escolheu o nome. A gente só fez o download dele, sabe? Ele já existia no coração de Deus e a gente só foi nomeado como mordomos para cuidar desse nome aqui na Terra, né? Então a AAA, ela nasceu com esse propósito, que na verdade é de produzir filmes cristãos. Então a gente hoje vive um momento que a gente produz vídeos para empresas, vídeos corporativos, né, filmes institucionais, produção de conteúdo para redes sociais, programa. Então, assim, hoje a gente surfa no corporativo, né, no cinema publicitário, mas lá atrás, quando a gente fundou a produtora, a gente abriu a produtora, a gente sempre soube que, na verdade, o alvo é esse, é produzir filme cristão. Acho que eu resumi bem, né? Resumiu. Muito doido. Surpreendente, eu não sabia disso. E a logo é muito louca, assim, porque quando a gente sentou e tudo mais, veio o nome. Mas e a logo? Como que ia ser? E eu sempre quis que elas fossem todas interligadas, né? Então, se você olha o símbolo da AAA, cada triângulo, ele se conecta formando um no centro. Justamente por ser essa trindade, né? Que a gente vive, né? Que nem agora aqui a gente está em 3, né? Uhum. Então, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que formam um só Deus, né? Um só Deus. É arrepiante, porque eu também tenho muito isso com a trindade do equilíbrio, assim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. E sempre foi um grandíssimo pilar na minha vida. E aí, quando a gente fala sobre os nossos encontros, né? Esses encontros, eles acontecem por intermédio de outras pessoas, mas eles só permanecem por uma razão. Sim. É impressionante. Eu tô muito emocionada aqui. Nossa, muito amiga. Mesmo. Olha, gente, eu quero só fazer um disclaimer aqui, que mais cedo a gente pediu a pauta. Só que eles não dão a pauta, tá, gente? E aí Próximos convidados, já fiquem aí de olho. A gente quer fazer surpresa e aí a gente se surpreende, né? Exatamente. Porque o cuspe, que nem dizia minha mãe, o cuspe cai na cara. Então, vamos para a próxima. Muita gente olha para uma produtora audiovisual e pensa assim, vamos gravar bonito, né? Uhum. Mas o que vocês entenderam antes do mercado sobre imagem, narrativa e percepção de valor? A gente ia nos bastidores preparando, porque hoje eles estão em cena, né? Só que eles estão sempre brilhando nos bastidores e nos enaltecendo quando o assunto é audiovisual. E uma das configurações da câmera que hoje eu estou falando, nesse momento, tem uma configuração X que só é pertinente a essa configuração porque é uma câmera de altíssima geração e tudo mais. E eu acho que a AAA, ela traz exatamente essa qualidade, né? Essa qualidade em repertório técnico, mas também de equipamentos. Então, acho que faz sentido trazer esse tema para a pergunta que eu fiz para vocês. Porque hoje a gente tem pulverizado, né, profissionais que trabalham nas áreas,
que são correlatas ou são semelhantes, só que eu acho que o principal diferencial da AAA é o nível e a qualidade, não só técnica, mas de equipamentos, né? Eu acho que a gente pode começar até falando uma palavra que foi dita ainda agora, que é a palavra equilíbrio, né? O nosso segmento, ele é um segmento que eu gosto de pensar que ele não é só técnico, mas ele também é uma arte, né? E como equilibrar isso tudo, né? Como equilibrar a parte técnica com a arte, não só deixar o vídeo, o filme ficar bonito, né? Mas ele cumprir o seu papel também, para a finalidade pela qual a gente está sendo ali contratado, né? Então, hoje a gente está envolvido aí em temas como IA, não sei se a IA está na pauta aí, mas já trazendo aqui, que causa dentro do nosso mercado, entre os colegas profissionais, um certo medo, um certo receio. Poxa, será que eu vou ser substituído? Será que está vindo para ser uma parceira minha, para complementar o meu negócio? Como é que é isso, né? E eu gosto de pensar que o nosso principal papel, e ele também tem que ser desapegado, né? O vídeo ele não é nosso, o vídeo ele é do cliente, né? Mas a gente precisa também colocar o nosso tempero ali, colocar a nossa assinatura, para que lá na frente, quando as pessoas assistirem, né, cara, esse vídeo aqui eu acho que foi a AAA que fez. Porque tem elementos aqui que eu percebo que estão impressos nas obras que eles produzem, né? Então, não só tecnicamente, sim, a gente procura estar sempre atualizado, sempre usando os melhores equipamentos. A gente trocou de câmera início de ano, a gente estava com câmera que filma em 6K, agora já filma em 7K, Open Gate, que é um aspecto que você consegue aproveitar o mesmo vídeo para vertical, horizontal, sem perder resolução. Mas não é só isso, né? Não é só o equipamento. A gente consegue entregar um bom vídeo, sim, com a mensagem que ele precisa passar com qualquer câmera. Com o celular, a gente começou com o celular, inclusive, né, amor? Mas com celular, com uma câmera de cinema, com uma câmera pocket de bolso, enfim. Mas eu acho que o grande X da questão é o equilíbrio entre a arte. Poxa, além de passar a mensagem que o vídeo precisava passar, ele também ficou belo, artisticamente bonito, é gostoso de ver, sabe? O look do vídeo é legal, ficou bonito, a gente consegue ver que tem um bom gosto ali inserido, né? Mas também a parte técnica, né? Ser bem captado, ser bem filmado, o áudio está em boas condições, um áudio bem captado, afinal de contas, o áudio é 50% do vídeo, né? E eu acho que essa mescla de tudo isso é que faz com que a gente tenha uma boa percepção não só do mercado, mas para que a gente também consiga trazer para o nosso cliente que ele seja bem percebido pelo público dele, sabe? A gente já recebeu aqui na produtora, e não aqui fisicamente, né? Mas às vezes chega uma mensagem no Instagram, chega uma mensagem no WhatsApp da Julie, que é a ponta do nosso atendimento, é a Julie, né? Mas às vezes chega um cliente que acha que sabe o que quer, mas o posicionamento dele está completamente equivocado ao que ele quer passar para o público dele, né? Ele tem um produto que é um produto classe A, mas a comunicação dele está classe D. E ele não consegue ter essa visão, essa percepção. E então também é nossa função, acho que, educar o mercado, né? Sim. Eu acho que o principal diferencial de vocês aí como cliente, né, exatamente isso. Vocês entregam acima da média em termos técnicos e de equipamentos. Só que o olhar é o grandíssimo diferencial. E aí, antagonicamente falando ao que a gente tem visto na IA, e é uma tendência, inclusive, agora para os próximos períodos, essa contramão do que tem ido, analogicamente falando, o cliente falando, né, percebem o cliente. Então, além de entregar um bom trabalho, além de ter um aspecto técnico profissional, que é pelo qual vocês são contratados, ainda tem um plus desse olhar. E aí, te passando a bola, Júlia, eu enxergo, obviamente, isso no Glaucio, mas eu vejo isso muito claramente em você. Você percebe
sensivelmente quem são os seus clientes. E em que momento eles estão e de que maneira que você consegue influenciá-los positivamente para que façam um bom trabalho junto a vocês. E esse é o grande brilho, né? O grande divisor de águas, vamos dizer assim, em relação à concorrência. Porque hoje temos pessoas, graças a Deus, temos clientes para todos os profissionais. Só que o que diferencia a AAA, na minha opinião, é, além do repertório técnico, essa sensibilidade. E aí, pode vir IA, pode vir outras pessoas fazendo, pode vir. Só que essa sinergia, essa sensibilidade só tem com vocês. Nossa. É o que eu percebo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é uma das coisas que depois que a gente teve o João, que é o nosso filho, né? Eu senti muita falta. Eu também. Porque, além da gente ser casado, né? A gente sempre sentou e estudou cada cliente, juntos. Até hoje a gente faz isso. Então, qualquer cliente que entra em contato com a gente não só pega aquele cliente, mas a gente estuda, a gente abre o e-mail desse cliente, a gente vai atrás de foto, a gente vai atrás de conhecer esse cliente, para não ser um cliente que vai simplesmente passar pela gente, né? Então, é algo que a gente sente, que a gente tem um zelo mesmo. E uma das coisas que eu senti foi isso, que a gente chegava no set, então, enquanto o Glaucio fazia ali a introdução com o cliente, eu já ia montando as câmeras, e aí ele assumia depois as câmeras, e eu já ficava ali tete a tete com o cliente. Vamos lá, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Não é simplesmente gravando, né? Então, a gente entende que é um ser humano que está tentando passar ali o que ele sonhou há muito tempo atrás. E como que ele vai passar isso? É tendo um set, um momento ali leve. Então, eu acho que essa leveza, realmente, hoje em dia, ela falta, assim, para algumas pessoas, mas eu vejo que é um dom que o Senhor entregou para a gente, um presente que Deus entregou para a gente e que as pessoas percebem muito isso. Ano passado, a gente teve uma surpresa também como essa, você falando, né? E veio à minha memória agora, que teve um cliente que brigou assim, não, mas eu quero a AAA Filmes. E aí depois ele contou isso pra gente, não, eu briguei com vocês, eram 10 produtoras, e eu falei, não, tem que ser eles, por conta da leveza de vocês dois trabalhando no set. E mesmo quando a Julie não tá, a gente sente isso através dos outros colaboradores que estão junto com o Glaucio. Então, assim, é o nosso DNA, é a nossa cultura. E já passou muitas pessoas por nós, trabalhando com a gente. E hoje as que ficaram sabem, tipo assim, cara, é o DNA da produtora. Não, então, é algo que foi entregado a nós e a gente, tipo assim, você vai trabalhar com a gente, mas é assim, você tem que estar sensível ao cliente. Você tem que perceber o cliente aquele dia. O cliente já, por si só, fica nervoso em ver as câmeras. E essa leveza, ela precisa ter. Então, isso é muito importante. E a gente tenta carregar sempre, né? É verdade. Para onde a gente vai. Às vezes, tem clientes de 2019 que estão fechando de novo com a gente, procuram a gente. Às vezes, não fecha. Mas o fato de, tipo assim, ter lembrado da gente já, tipo, nossa, que legal, o cliente lembrou pelo que a gente é também, né? Não só por conta das câmeras ou da IA que acompanha a gente agora, mas por quem nós somos, né? Pelo que a gente construiu nessa cultura que é a AAA hoje. E a assinatura, né? A nossa assinatura. A assinatura, ela é no visual, mas é uma assinatura de atendimento. E faz muito correlato ao meu posicionamento no grupo, né? Eu falo lá com o pessoal que todos os clientes, eles são percebidos, né? A gente lida com, como você falou no início da nossa conversa, empreender é muito desafiador. E aí, quando você lida com os sonhos das pessoas, sim, não é apenas fazer a apuração fiscal, sim, não é apenas fazer o fechamento financeiro, não é apenas cuidar do marketing. Muito sim, além daquilo, existiu um sonho, primeiro, né? E são famílias que são envolvidas naquela situação. E vocês tendo esse olhar muito semelhante ao meu,
em relação aos clientes, que são o quê? Pessoas, É. como nós, É. né? Você tratar o outro com essa perspectiva de enxergar o outro, de perceber o outro. Então, quando você fala que no set você está olhando para a pessoa, já cai aquela barreira do tipo, nossa, aquela frieza, né, que Sim. a gente Sim. sente quando tem um monte de câmera olhando pra gente, mas antes das câmeras olharem pra gente, a Júlia e o Glaucio estão olhando também, Sim. é toda a Sim. equipe da True Play. Então, é uma Sim. quebra, vamos Sim. dizer, dessa frieza. Sim. Sim, e é muito doido pensar nisso tudo, porque ainda agora quando eu falei, eu fui muito intencional no que eu disse, assim, sabe? Eu sinto falta também. Porque o que acontece? Eu sou o cara mais técnico. Você que é nossa cliente, você sabe muito bem disso, né? Que eu tendo a ser mais secão ali no set, né? Porque eu preciso olhar para o que eu preciso olhar, né? Para que nada saia como o que é tecnicamente previsto, né? Mas a Julie é que deixa o set manteiguinha. Quente, O que é o set Carinho. manteiguinha? É o set socialmente lubrificado, sabe? Tudo roda liso, tudo roda perfeito. Quem chega nervoso sai rindo, sabe? Então, essa função, ela é 1 milhão de vezes mais da Julie do que minha, né? que é o equilíbrio. Exatamente. E se hoje a gente é top demais, mano. É porque a gente é top tecnicamente, eu me coloco nesse lugar com toda a modéstia, mas aqui a gente estuda pra isso mesmo. E a Julie porque ela deixa o clima, a leveza do set ali, ó. Só quem é Posso nosso falar? cliente sabe. Posso falar uma coisa, fazendo um paralelo com essa situação? Eu lembrei agora da minha mãe. E a minha mãe, ela... Beijo, mãe, né? Beijo, mãe. Ela falava uma coisa, e todas as vezes que eu encontro pessoas muito importantes e muito especiais e muito acima da média, e aí esse momento aconteceu agora, ela falava assim, você não tem que ter vergonha de ser bom. Você não tem que ter vergonha de ser bom. E aí a nossa sociedade, ela está acostumada ao quê? A rechaçar a pessoa que tem propriedade do que faz. Ah, é metida. Ah, é arrogante. Ah, a pessoa se acha. E ela falava o seguinte, a pessoa ela só se acha quando ela não é. Porque se ela for e ela realmente verbalizar que ela é muito boa, as pessoas ao redor verão que ela realmente é boa. Então, só complementando, não tenham falsa modéstia quando o assunto é qualidade, entrega e Sim. diferença, porque nós, empresários, que nos esforçamos diariamente para atendermos além da média, além da régua, a gente sim tem que ser... Nós mesmos temos que ter a autoconfiança e sermos fãs de nós mesmos, Sim. né? Então, se a gente, que nem minha mãe falava, se você não se sentir bonita, quem vai sentir? Quem vai achar? Se você não se sentir boa no que você faz, quem que vai achar? Verdade. Então, só fazendo um adendo ao que você falou, porque assim, qual que é o problema de você ser O cara. o cara? Aham, legal. Nenhum problema, tá Sim. tudo certo. E aí as pessoas que se inspirarem em você como uma referência no audiovisual e na produção dos filmes, vai entender que a tua assinatura é uma assinatura para guiar outras pessoas por essa jornada. É assim que Isso você aí. inspira, e vocês são muito inspiradores, cada um no seu Uhum. Métier. métier. Muito bom. E aí, partindo dessa premissa, né, com relação à assinatura, vocês sentem que o empresário brasileiro ele já entendeu que imagem não é um custo só estético, mas é uma ferramenta comercial? Vocês acham que o empresário já está com essa mentalidade ou ainda precisa ser trabalhado? Acho que o empresário que é o perfil, o nosso perfil de cliente ideal, sim. Né? A gente espera, a gente já vê um movimento do mercado para esse
para essa direção. Ainda está muito longe, na nossa perspectiva, né, amor? Ainda está muito longe de estar onde a gente gostaria que estivesse, porque o dia que isso for um consenso global, no sentido do nosso mercado, vai ser mais fácil de trabalhar com os clientes que chegam até nós, sabe? A gente percebe ainda muita falta de informação de muitas empresas que ainda não têm exatamente essa visão. E aí chegam até nós ainda precisando passar por esse processo de educação para que vire a chave, sabe? Então, a gente meio que já traçou como planejamento estratégico, modelo de negócio, que os clientes que chegam até nós ainda sem entender isso não são para ser nosso cliente ainda, sabe? Mas aquelas empresas, aquelas marcas que já têm esse pensamento mais maturado, eles já estão aptos para entender a nossa forma de precificar também, sabe? A gente tem uma brincadeira que diz que no nosso meio, não fui eu que inventei isso, mas a gente ouve muito, que o meu orçamento é baseado na minha entrega, não no que você tem no bolso. Exato. Né? Então, o cliente que chega sabendo exatamente o que quer e entendendo que a nossa proposta está no valor justo, que isso também é uma premissa para a gente, é cobrar o justo mesmo, é o nosso perfil de cliente ideal. Mas a nível geral, eu acho que eu posso falar pela Julie também, mas eu vou deixar ela falar, ainda está bem longe, né, do que é para estar assim, a nível de visão, sabe? Muito. Tem alguns clientes que chegam e ele está totalmente perdido. E às vezes tem uma empresa super grande, um faturamento alto, que eu sempre faço algumas perguntas justamente para tentar, né, entrar ali e ver como é que está funcionando, como deixa de funcionar, quantos colaboradores, perguntas chaves que também vão guiar o nosso orçamento, né? E às vezes a gente vê que esse empresário, ele não entende, ou às vezes nem Instagram tem. Então, ele não entende que precisa, sim. Quando não tem Instagram, então esquece. Então, que ele precisa ter o Instagram, porque hoje tudo gira em torno do Instagram, TikTok, YouTube. A gente precisa estar nas redes, né? Que nem o Glaucio sempre diz, que a gente ouve muito, acho que você também já falou, quem não é ponto .com é ponto fora, né? Então, a gente precisa estar conectado. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Então, a gente tem uma opção aqui de um ator, mas vamos movimentar a sua marca, vamos movimentar a sua empresa, vamos girar isso. E hoje, qualquer, praticamente, empreendedor que você vê que já está bem consolidado, quando você entra no perfil do Instagram ou na rede que ele se posiciona, o que você mais vê? Raramente você vê foto hoje. Praticamente ali é 99% vídeos, Sim. porque é o que engaja mais. Hoje as pessoas procuram o quê? O humano. Então, assim, quando vem que a Mai postou um Reels, onde ela olha para a câmera e fala diretamente com o público, a tua conversão vai ser muito mais alta. Então, assim, o nosso vídeo, a gente faz o vídeo bonito, mas a gente também tenta guiar por esse caminho, assim, vamos fazer uma coisa mais humana, que as pessoas estão hoje necessitando dessa parte mais humana e não tão robotizada. Então, eu acredito que ainda está precisando, sabe, aquele empurrãozinho, assim. Mas que já está girando mais, assim. Eu sinto que as coisas já estão fluindo um pouco mais do que era há um tempo atrás, né? Sim. E as grandes produções, elas são uma história, né? Por que são uma história? Porque na época onde nós éramos crianças, qual que era o principal meio de comunicação comercial de uma corporação, de um negócio, de um CNPJ? Era a televisão aberta. E aí as empresas, além de investirem em empresas para elaborarem aquele determinado conteúdo para compartilhamento num intervalo de um jogo ou no intervalo do Fantástico, elas também investiam recursos para emissora. E hoje a gente tem no Instagram uma ferramenta gratuita de compartilhamento de conteúdo comercial. E aí faz sentido, ao invés de termos esse budget, né, de pagarmos a emissora, que hoje é uma emissora gratuita, canalizarmos aquele investimento para
conseguirmos produzir um material comercial de melhor qualidade, onde, de fato, reflita o que a gente precisa solucionar para o nosso cliente. E aí, me colocando nesse papel novamente, vocês evidenciam o negócio das pessoas que vocês produzem dessa maneira. Então, faz sentido, pelo que vocês entregam, o investimento, né? Então, o retorno é muito singular e muito semelhante ao que as grandes emissoras faziam com a Coca-Cola, com o Boticário. E aí, nessa época, né, que a gente está, Dia das Mães e tudo mais, eu fiquei muito emocionada. Não sei se vocês viram a produção do Boticário. Nossa. A produção do Boticário sempre é referência. Aquela produção, Entrega, olha só. meu Deus. Aquela produção. Da gente terminar assim. Aquilo Chorando. foi o quê? Toda uma curadoria de pesquisa de tendência, todo um repertório de storytelling, de construção de narrativa, todo um impacto emocional e intencional que o Boticário, enquanto corporação, precisou desenvolver com a empresa que desenvolveu o material deles, e que vocês conseguem contribuir dessa forma com os empresários que vocês atendem. Então, quando eu pergunto com relação a essa ferramenta comercial, é porque já desde a época do início da televisão, que a gente sabe que isso é uma ferramenta comercial para o empresário, para o CNPJ. Então, eu tenho um pouco de dificuldade quando vocês me trazem como clientes o fato do cliente não entender. Como que ele não entende? Se sempre houve isso. Exatamente. O posicionamento visual de uma marca com relação à captação de novos clientes, né? Como que os clientes eles vão conhecer aquilo que a gente soluciona se a gente não evidencia isso em um audiovisual, em uma produção de imagem, né? E assertivo, né? Sim. No caso do Boticário, como eu disse, sempre é referência pra gente as produções do Boticário. De todos os dias da mãe, de todos os anos, assim. Tem algumas outras marcas, assim, Balduco, sabe? Eu não vou ficar falando das marcas aqui, mas tem muita marca que a gente fica esperando. Como que vai ser esse ano? Sabe? Como é, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi no Natal. Né? Sempre ficam esperando. McDonald's e Burger King. São referências, né? Exato. Ou o intervalo do Super Bowl, que é muito famoso também ali. Grandes produções, até curtíssimas, mas milionárias e tal. E o que a gente percebe é exatamente todo um cuidado e um zelo para passar num filme a essência da marca. Sabe? Então, o nível de investimento em direção artística, o nível de investimento em storytelling, e aí trazendo, né, o exemplo da Boticário, e a sensibilidade no look do filme, sabe? Você assiste um filme do Boticário, de Dia das Mães, por exemplo, você já sente o coração meio quentinho, né? Sabe? Um chamego. Você se sente abraçado ali, porque realmente é algo feito com muita intencionalidade. Uma assinatura, né? Sim. Exatamente. Que foge daquele marketing direto, né? Da publicidade direta, de compre os nossos perfumes. Não. O que eles estão vendendo ali é a essência da marca, sabe? É o zelo com quem se ama, sabe? É familiaridade, entendeu? Uma marca que está presente na vida do brasileiro há muitos anos, né? Então, é isso que a gente realmente vê na percepção do storytelling da marca sendo vendido ali. Então, você quer fazer parte desse movimento, sabe? Então, quando a gente recebe um cliente que nunca nem ouviu falar do que é uma direção de arte, pra gente a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou é um desafio pra gente, né? Poxa, vai ser desafiador com esse cliente. Mas a ideia dele vale a pena, e sabe? vai ser massa. Vamos girar essa chave total desse cliente? Exato. Aí a gente... vamos pegar o projeto. Então, a gente abraça com todas as forças e, tipo, quando termina, o cliente diz assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi não fazendo produção de conteúdo, não... Até então que a gente tem uma marca que a gente trabalhou, né? Que é de hambúrguer. Então, para eles, foi muito legal, porque a gente pôde, tipo assim, fazer curta-metragem. Então, assim, a gente fez quantos curtas? Acho pra que uns eles? 4.
Então, assim, tudo pra, tipo, conectar eles com a marca. E conectou demais, virou, assim, a galera abraçou isso. Então, tipo assim, hoje eles continuam super fortes, mas a gente lembra que no início a gente, não, vamos fazer isso? Aí o cliente, tá, vamos surfar nessa ideia. Então, aí a gente conseguiu, sabe, fazer. E quando a gente consegue fazer, é muito legal, muito satisfatório. E aí, quando você fala de assinatura, a nossa assinatura da AAA é a zoeira. É o que a gente mais gosta de colocar, né? De embutir nos nossos projetos aqui. Então, quando a gente encontra um cliente, que ele chega até nós e ele tem esse mesmo olhar, por exemplo, sonho, se perguntasse hoje, o maior sonho seria produzir para Burger King. Que a gente conecta muito com esse arquétipo, né? Do bobo da corte e tal, dentro da publicidade. Então, quando a gente encontra um cliente, e esse cliente que foi a hamburgueria se conectou com a gente dessa forma, muito assim, até hoje a gente vai lá, come e tal. Inclusive, eu virei Você já cliente agora- deles por Virou conta de cliente. vocês. Olha aí, ó. Olha aí. Ó, Tá ouvindo aí? Vou ó? mandar esse podcast para eles patrocinarem a Sim, gente, quem sim. sabe. No próximo podcast, vamos estar comendo hambúrguer aqui. Ó, E aí a gente produz com um gosto diferente, sabe? Quando a gente vai poder viajar nisso aqui. Vai poder fazer um roteiro que vai poder extrapolar um pouco aqui, né? Na parte da zoeira e tal. É bem mais legal. Não É que a bem mais gente não legal. tenha dedicação com todos os projetos, né? Mas tem aqueles que a gente, tipo, vamos fazer aquela tua ideia de, tipo, Até em marcas mais sérias, tempo. né? Sim. Às vezes chega uma marca mais séria, mas a gente consegue dar uma nuance ali que, putz, que foi legal. sim. E é uma assinatura de vocês, né? E puxando ainda a situação da campanha do Dia das Mães, quando a gente tem segurança nessa construção da nossa narrativa, ela vem por conta dessa essência da Sim. marca. E essa essência da marca é que faz o grandíssimo diferencial da marca de vocês. Sim. E aí, puxando um gancho um pouquinho mais profundo, eu acho que essa conexão entre vocês dois e esse equilíbrio, ele vem por um propósito, né? Que a gente conversou no início da conversa. Mas, fundamentalmente, pelo fato de você trazer essa sensibilidade como mãe, né? Do Joãozinho. E a gente sabe que a gente vai ter o estagiário participando, né, ativamente. Como que eu queria te ouvir nessa hora, como que é o fato de vocês hoje empreenderem em casal por primeiro e hoje em família, você, Julie, no seu CNPJ de mãe, né? Porque a gente que é mãe e é muito comprometida com a nossa cria, a gente sabe quais são as nossas verdadeiras prioridades. E isso é inegociável. A gente, como mãe, sabe, né? Que a empresa é o nosso sonho, mas quando o assunto é a nossa criança, é isso que é o prioritário. E como que é para você estar hoje gravando aqui com a gente e o Joãozinho tá interferindo e o Joãozinho tá participando? Porque no meu olhar, é tudo que eu mais sonhei. Essa intervenção da minha filha. E para mim não é um incômodo quando o João vem aqui. É só o fato de... Um rolo, né? Do nada, um rolo. Pá. É só o fato de hoje, enquanto CNPJ de mãe, a gente ter o privilégio de conseguirmos fazer para os nossos clientes com eles, Sim. junto. Então, quando eu recebo a Isadora lá e a Isadora fala, mãe, mas eu não vou atrapalhar, eu falo assim, não, você faz parte disso. Sim. E aí ela vai, conversa com o time e interage. E hoje ela foi almoçar comigo e ela ficou muito envolvida com a Gabi, que é a nossa responsável pelo atendimento ao cliente, e ela estava atendendo a cliente interna, que era a Isadora, a CNPJ. Então, é tudo muito lindo. E aí, se o meu cliente não entende que, para eu ser uma excelente empresária, uma excelente contadora, eu preciso ser também uma excelente mãe, porque não existe desequilíbrio, como que é para você, hoje, ter essa intervenção dele?
Nossa, amiga, profundo. Vou tentar não chorar. Quando a gente casou, o nosso sonho sempre foi ser mãe e pai, né? Então, assim, a gente ainda, querendo ou não, ali era um CLT, né? Então, eu nem imaginava que ia ser empresária um dia, né? Então, quando em 2020... Quando que a gente ficou grávidos? 2022, o João nasceu em 2023. 2022 eu descobri a gravidez, eu olhei pro Glaucio e falei assim, meu Deus, eu tenho que viver tudo que eu posso viver dentro do set. Em 9 meses? Em 9 meses eu tenho que... Porque eu sei que essa paixão do set eu vou ter que pisar no freio. E eu preciso, nesses 9 meses, preparar o meu psicológico também. Porque eu vou ser uma empresária, mas ao mesmo tempo eu vou ser mãe, vou ser esposa, vou ser a Julie, que nem a gente estava falando, vários CNPJ, vários CPFs, né? Mas hoje eu me sinto muito agraciada por Deus. Por Ele, ao mesmo tempo que Ele manda a provisão através dos clientes para a AAA, Ele dá a oportunidade de, do nada, eu chegar com o João aqui, ele abraçar o pai, a hora que ele sente saudade, abraçar os nossos colaboradores, dar uma brincada, e eu sinto que hoje ele é o nosso equilíbrio nessa questão. E em casa nem se fale, né? Porque quando eu tenho que fazer uma reunião, eu digo, filho, pode brincar do jeito que você quiser aqui, mas a mamãe precisa reunir rapidinho. Tá, mamãe, vai trabalhar, vai trabalhar. Hoje ele já me empurra assim, não, mamãe, pode ir, pode ir. Mas assim, é muito gostoso. É muito bom. Lógico, é um desafio todos os dias. Às vezes você dorme, quando você vê o relógio já despertou e muitas vezes os nossos filhos já despertaram antes, né? E ali chamando a gente. Mas é um privilégio hoje entender que, tipo, eu posso estar com o João, eu posso também ser empresária, né? E muitas mulheres me perguntam, mas não é um peso? Você não fica cansada? Você não fica... Não. Eu acho que é uma graça que o Senhor renova todos os dias. Então, se Ele me deu a capacidade de ser sócia e proprietária da AAA junto com meu esposo, Ele também me capacita nos dias maus, que eu tô triste, para ser a mãe do João. Então, assim, estar em casa com ele, ouvindo ele pedir toda hora, mãe, quero maçã. Mãe, quero carne. Mãe, tô com fome. Mãe, tô... Ele é o meu equilíbrio até mesmo quando um cliente, tipo assim, chega comigo e, olha, eu não vou poder fechar. E aquele, às vezes, o peso, né, de tipo, meu Deus, eu vou ter que falar pro Glaucio que o cliente não vai querer fechar e logo em seguida vem um, mãe, te amo tanto. E aquilo dali dá um gás, tipo, próximo. Vamos. E... uma das coisas assim que mais mexe comigo no dia a dia é ver o João dando tchau pro Glaucio. Ele saindo pela porta, assim, abençoando o Glaucio. Pai, Deus abençoe. E saber que o pai vai voltar no final do dia e saber que o papai tá trabalhando. Defender o pai, sabe? Meu pai está no trabalho, lá na AAA. Então, ele saber também a importância do trabalho, né? E, nossa, é uma mistura, assim, boa de emoções, né? Mas, e dos clientes saberem que a AAA é a AAA Family, que a gente sempre fala. Também, Que, então, não, assim, que não é limitado a nós três. Né? Mas, assim, cada cliente que entra, a gente tenta fazer com que esse cliente seja parte da nossa família, né? Eventualmente... quando tem alguma gravação de podcast aqui, o cliente chega e ele vê que a Julie terminou de organizar as coisas do café, a água, mas recebe o oi do João. Então, assim, dá também uma quebrada. Porque o João é a mistura do Glaucio e da Julie de uma forma ainda mais melhorada, né? Igual a Isadorinha. Quando a Isadorinha grava os videozinhos dela ali da CNPJ, eu fico assim, meu Deus, quando crescer? Né? Então, é muito sobre isso. Eu fico muito feliz por essa oportunidade da gente ter esse vínculo de poder trazer os nossos filhos e trabalhar, e às vezes o Glaucio ter que viajar, o Lucas e a Clara ali editando, e às vezes eu aqui com o João, e ele indo ali, dando um cheiro, um chamego. Então, trazendo também essa leveza da criança, né? Dentro desse ambiente. Então, eu acho muito gostoso.
E ainda complementando a tua fala, quando você fala sobre o equilíbrio emocional que a gente tem que lidar com as frustrações, né? Ai, gente, toda vez que eu falo isso eu me emociono, mas eu sabia que eu queria ser empresária. E quando eu tomei essa decisão, eu tinha um planejamento de negócio. Né? Eu fiz um planejamento para sair da CLT. E o meu último vínculo de trabalho foi bem desafiador com relação ao nível de entrega técnica e o nível de entrega de comprometimento emocional, de responsabilidade. Sim. Foi uma grandíssima escola por onde eu passei por último na CLT. E um dos confortos emocionais que eu recebia quando eu estava totalmente desestabilizada pela minha régua ser altíssima e eu querer entregar além daquilo que eu estava entregando, eu ia pro banheiro, chorava e ficava vendo foto do João e da Isadora. E quando eu tomei a decisão, porque eu já sabia quando que eu sairia da CLT, quando eu tivesse equiparado o meu prolabore com o meu salário na CLT, seria o momento. Só que eu ainda esperei um pouco. E eu me recordo perfeitamente do dia que eu tomei a decisão que eu iria sair. Que foi quando a Isadora chegou pra mim e falou assim, poxa, mãe, eu queria tanto que você penteasse o meu cabelinho pra ir pra escola. Nossa, me mata logo. E assim, aquele dia eu falei assim, eu não vou continuar trabalhando nas duas coisas. E ali eu tomei a decisão. E hoje, ela e o João são o meu principal equilíbrio quando o assunto é desafios no meu negócio. Mas sabe o que eu vejo hoje, amiga? Tem muitas mulheres que são do CLT que tem muito medo de, tipo, cara, eu preciso largar isso e preciso me dedicar aos filhos. Mas eu vejo assim, os filhos são herança do Senhor. E o Deus que manda o filho, ele manda a provisão. Então, assim, ele cuida do lar, ele cuida da casa. Então, o que eu vejo que acontece muito hoje é essa questão do medo. E o amanhã? Como que vai ser? Mas a gente está investindo muito nessa relação de mãe e filho. Mãe e filha. Então, assim, é muito importante, porque a gente está... Empreender é acordar desempregado todo dia, né? É sem saber. Todo dia você tem que lidar com desafios para você tirar da frente certas situações. Sim. Então, eu acho que é uma falsa segurança o fato de você estar vinculado a um CNPJ, que não é o seu. Por quê? Se ele quebra. Exatamente. Hoje a gente vive desafios, por exemplo, no funcionalismo público, que muito me recorda a época que eu era mais nova, onde meu pai era funcionário público, o estado do Rio de Janeiro quebrado, e ele ficava meses sendo concursado sem salário. Então, hoje, o empresário ele tem na mão dele o futuro. Sim. Está na nossa mão. E nós somos os verdadeiros responsáveis, não só pela criação dos nossos filhos, mas também pela perpetuação do nosso patrimônio enquanto negócio. Sim. E aí, essa principal diferença de personalidade é o que faz com que as pessoas empreendam ou não. E é perfil. Sim. É perfil. É muito legal olhar para trás e lembrar de quando a gente engravidou, quando veio o João. Pra você ter uma ideia, né, quando antes de ter o João, eu trabalhava em casa, né, tinha um quarto lá no apartamento que eu fiz de escritório, então a gente trabalhava lá. Depois que a gente engravidou, eu olhei para a Júlia e falei assim, não dá para eu continuar trabalhando em casa. Porque eu tenho uma tendência muito forte de ser workaholic, de virar à noite trabalhando e tal. E eu fazia isso em casa, né? Às vezes eu ia parar de digitar às 3h30 da manhã. E aí, quando a Júlia engravidou, eu dei o passo de ir atrás de uma sala comercial, então, que não era aqui, era outro lugar bem menor do que aqui, né? E aí, mas demos esse passo, né? E depois que a gente teve o João,
o passo foi para estender o tamanho da produtora, né? E é onde a gente está hoje aqui. Mas eu sempre tive em mente assim uma coisa que a Julie já sabe, mas eu vou abrir aqui também, que é a gente, depois que eu larguei a advocacia, sabe, amiga, a minha relação com o dinheiro, ela mudou muito, muito mesmo, assim. E hoje a gente gosta de pensar que a gente é mais movido por propósito. Isso pode parecer muito piegas, sabe? Isso pode parecer muito clichêzão, assim, mas é a grande verdade, porque se o nosso coração tivesse no dinheiro, eu nem tinha feito a transição de carreira e dado esse passo pro abismo do desconhecido, sabe? Mesmo sabendo o Deus que a gente tem. Mas hoje a gente é muito mais movido pelo propósito, de cumprir o nosso propósito, de cumprir o chamado que a gente tem, do que por uma meta financeira. Apesar de que a gente precisa ser responsável, o mesmo Deus que chamou a gente para fazer filme cristão chamou a gente para sermos empresários responsáveis, né? Então, cuidar de um CNPJ também é pensar no lucro que esse CNPJ precisa ter para se manter, né? E para continuar exercendo o seu propósito. Exato. Sim, exatamente. Porque a finalidade de um CNPJ qual que é? Fazer o dinheiro. Exato. Mas para você continuar exercendo o seu papel e propósito, aquele dinheiro precisa subsidiar toda a operação. Exato. Então não é pelo dinheiro, mas ele é uma via que Necessária, possibilita né? para que a gente consiga o quê? Traz as possibilidades, Atender cada né? vez mais pessoas através do impacto do nosso propósito na vida delas. Sim. Isso. Mas onde eu ia chegar é que se a gente tivesse uma visão, que a gente não tem, mas se a gente tivesse uma visão muito mais ligada a ganhar dinheiro, muito provavelmente a Julie não estaria sendo a mãe que ela é hoje. Porque enquanto a gente vê casais que também trabalham juntos, que também têm empresa juntos e tal, como a gente, que é bem desafiador, a gente sabe disso, deixando o filho na escolinha, deixando o bebê numa creche e tal, e o João nem está na idade ainda, né? Mas a gente vê casais ainda que preferem deixar numa creche e focar no negócio para o negócio continuar girando. E se a gente tivesse feito isso, a gente provavelmente estaria bem mais próspero financeiramente do que a gente é hoje. Mas o nosso coração sempre foi, cara, eu vou fazer o possível e o impossível para deixar a minha esposa ser mãe, sabe? Porque um dia isso tudo vai passar. Um dia o João vai estar indo pro colégio, como a Isadora está indo hoje, e é inevitável, né? Mas enquanto a gente puder manter a Júlia em casa, sendo mãe pro João, para quando ele ir pro colégio ele ter os nossos valores mais firmes possível, assim vai ser. Mas eu acredito que você é uma questão de personalidade, vamos dizer assim. Por que personalidade? Eu te digo que quando eu fiquei grávida da Isadora e quando eu fiquei grávida do João, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, intencional. Sabático, e depois, né? exato. E depois eu sabia que eu voltaria para o trabalho. Mas aquilo não era um peso para mim. Tava tudo bem. Foi um poder de escolha. E hoje vocês terem a oportunidade de escolherem, independe se a pessoa vai botar na creche, ou se a pessoa vai fazer homeschooling, ou se a pessoa vai colocar como uma babá. Eu acho que o leve é você poder escolher. É isso aí. Eu saio de casa, a Julie sabe disso, eu saio de casa realizado todos os dias. Por saber que ela tá em casa com o João, que era onde ela queria estar, sabe? E como eu falei, um dia isso vai acabar. A gente tá tentando o segundo, dá até uma coçada aqui atrás. Já estou ansiosa. Vamos ver. Animada. Mas fato é que se não acontecer de ter o segundo também tá tudo bem. Mas eu saio de casa todo dia muito feliz, assim, sabe? Por saber que a gente tá conseguindo fazer isso, né? O João tá com a mãe dele,
E a gente ter os benefícios de ser dono, né? Sim, A gente É um ter benefício. os benefícios, tudo tem ônus e bônus, né? As pessoas só veem Né? o bônus. Exato. Ai, nossa, mas eles são os proprietários do CNPJ, só que quem fica editando até 3h30 da manhã? Então, Sobre quem né? vem, Quem às vezes, deixou até de domingo dormir, trabalhar. Exato. que o que quem acontece? deixou Não de é dormir, toda hora que o João tá. Ah, ok, mamãe, vou ficar montando aqui o dia inteiro. Vou brincar com os carrinhos, não. Tem dias assim que o Glaucio me liga e eu digo assim: então, hoje é o dia que quando você precisar de mim, você vai ter que ficar me ligando. E é exatamente assim. Tem se tornado a maioria, inclusive. Tem dias assim que o Glaucio me liga 10 vezes no dia. No horário que ele tá na AAA e eu estou em casa. Amor, eu preciso que você dê um foco rapidinho aí no grupo Me da AAA. responde no Me WhatsApp, responde. por favor. Olha, chegou e-mail tal. Então, assim, meio que daí ele acaba sendo até um secretário. o secretário Eu tenho um secretário, da pessoa gente. que é a diretora administrativa Ai, da muito obrigada. empresa. Sim. Ele que cuida da minha agenda. Não é ela que cuida da minha agenda, gente. É ela que cuida. Mas, então, assim, tem vezes que eu também tenho a parte de esposa. Então, ele chega, aí a gente vai jantar. Quando ele vai dormir, aí eu sento e digo assim, cara, agora é minha vez de trabalhar um pouco mais. Então, assim, depende. Se eu vou dormir 00:30, 1h, 5h30, 6h, o Joãozinho tá lá. Mãe, bom dia, mãe. Vamos pra sala pra gente brincar de carrinho? Então, assim, lógico que a gente cansa, a gente é ser humano, mas eu tento sempre pensar, um dia isso vai passar. Não vou ter mais um mãe, vamos brincar com o carrinho? Às vezes pode até ser assim, mãe, não quero mais. Sim. Mãe, me deixa aqui no meu canto. Então, assim, Mãe, tô passando vergonha. mãe, não me pega na frente da escola, né? Tipo, essas coisas assim. Então, a gente tenta sempre olhar, um dia vai passar. Um dia pode ser que eu esteja aqui de novo e, ok, amor, você pega ou eu pego na escola? Então, sabe? Então, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? E eu tento olhar sempre muito para isso. Hoje, se o meu ciclo é ser mãe, empreendedora, esposa, dona de casa e várias vertentes, está tudo bem, né? Tá tudo certo. Se amanhã vai ser deixar o meu filho na escola, ficar na AAA pela manhã e depois buscar ele e ser esposa e ser amiga, enfim. Então eu tento sempre olhar o dia que eu tô vivendo hoje. Como que é para ser meu dia hoje? O ideal seria, eu rodei 2, 3 vezes pro João dormir antes daqui do podcast. E não dormiu. Não dormiu. Mas eu entendi, cara, ele quer ficar acordado, tá tudo bem. A gente vai dar um jeito. Então, a gente tá aqui agora conversando e tá O sendo jeito tá lá maravilhoso, fora brincando com ele. É a Clara E é hoje. sobre isso. E falando sobre ciclos, né, e propósito, e o fato de vocês não terem por pilar, né, o dinheiro, e com o fato de eu ter contextualizado o fato de a gente conseguir, através do dinheiro, enaltecer as pessoas com os nossos propósitos, como que foi montar esse espaço, né? Porque a gente hoje está num ciclo de podcast do grupo CNPJ. E é um ciclo muito lindo, porque está sendo desenvolvido com pessoas especiais. Mas, enquanto empresários, como que foi ter pensado desde o início, né? Poxa, somos uma empresa que começou com a intenção de ser uma empresa de filmes cristãos, que hoje, fundamentalmente, entrega não só para o público cristão, mas também para quem empreende com propósito, Sim. assim como vocês. E eu sempre falo com vocês que os semelhantes se atraem. Independe se a pessoa ela está solucionando de uma forma espiritual aquela pessoa ou de uma forma comercial, né? Porque o empresário, ele traz soluções para as pessoas. E hoje vocês estarem atendendo esse público também é um propósito cristão. E como que foi vocês fazerem o estudo para investimento
no que hoje é essa solução de negócio dentro do grupo da empresa de vocês, porque hoje é uma solução de negócio. O empresário se evidenciar através do podcast, né? Trazer a tua narrativa de uma forma um pouco mais intimista, aquela cultura que a gente tá buscando, né? O humano, como é que a pessoa pensa. Eu acho que o podcast ele traz muito isso, essa proximidade. Eu não gosto da Maiara, então só não assistir. Se você gosta, só assistir. Tudo certo, entendeu? Então, assim, como que foi primeiro vocês pensarem no investimento, né? Porque isso descapitaliza a operação, é um investimento em um retorno. A gente tem um retorno financeiro sobre aquilo, um retorno de propósito, de pessoas impactadas através daquele projeto. E hoje, como que tá essa situação dentro da Trulei? Eu acho que a gente parte da premissa que a gente sempre foi muito comunicativo, né? Então, quando a gente... Para quem não sabe, a Triplay ela fica num container, tá? Então, é um container de 12 metros de comprimento por 2,5 de largura. Então, quando a gente fez o projeto aqui, inclusive foi uma amiga nossa que deu pra gente de presente o projeto do container, que a gente partiu como norte, né? Não ficou exatamente como ela tinha desenhado, mas 99% foi o que ela desenhou ali. Ela sugeriu o espaço de podcast. E eu sempre quis ter um espaço de podcast para tirar um projeto meu do papel. Isso não aconteceu ainda, tá, gente? Isso não aconteceu ainda. Olha o spoiler. Não aconteceu. Mas já tem até lista de convidados. Você obviamente está na lista. Mas eu venho de uma família de comunicadores, né? A minha família tem uma rádio FM no Amazonas, se chama Rádio Clube, de Parintins, que é a cidade que acontece o Boi Bumbá. Então, o meu avô, ele... o Igor que tá lá nos bastidores, ele fez assim, ó. É garantido isso, né? Então faz assim, ó, estrelinha. Tem que fazer a estrelinha. A gente é caprichoso também, que é o azul e branco. E meu avô, meus tios tinham programas de televisão, a rádio existe até hoje, né? Começou com uma rádio AM, e eu tenho muitas memórias de quando eu era criança, da idade do meu filho hoje, um pouquinho mais velho também, que nós, primos, íamos até a rádio, a gente tinha programa de rádio e tal. A rádio existe até hoje, é a rádio mais escutada, né, mais ouvida do interior do Amazonas, é a Rádio Clube de Parintins. E eu cresci com isso dentro de mim, sabe, no meu DNA. Cara, um dia eu vou ser um comunicador também, de alguma forma. Eu sabia que em algum momento eu ia trabalhar com comunicação. Então, quando a gente veio para cá e começou a mexer no container, reformou ele do zero, gente. A gente reformou aqui do zero. Eu sabia que ia dar certo quando a nossa amiga mandou, porque ela não é arquiteta, ela é designer de interiores. Quando ela mandou o desenho e fez a sugestão, aqui podia ser um podcast. Na hora eu conectei com sonhos do passado, assim, de trabalhar com comunicação. Então eu tenho um projeto meu que eu quero tirar do papel de falar sobre histórias, né? Contar histórias de empreendedores. A gente já conhece a história da Maiara, mas vocês ainda não ouviram a história da Maiara. Ela fica aí no lado do entrevistador, mas um dia ela vai sentar aqui, ó, nessa cadeira, e vocês vão ter a oportunidade de escutar e ouvir a grande história da Maiara. Que é muito forte. Aguardem. É um negócio aí. Muito forte. Então o podcast ele conectou com a gente desse jeito, sabe? Logo sai esse projeto e tá aqui. É bonito, né? É legal. Ficou bem legal o espaço do podcast. Eu que fiz a fotografia, gente. É isso. E contando um pouquinho a mais desse projeto, que é uma surpresa para mim, isso, hein? Como que você... E aí, voltando pro assunto propósito, né? Como que você pensa, aí, Glaucio CPF,
nesse projeto do podcast quando o assunto é evidenciar o propósito das outras pessoas, porque isso é muito, muito especial. Sim. Poucas pessoas hoje que eu sigo nas redes sociais falam sobre isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, lá em casa, eu sou uma pessoa que o tempo todo está analisando números, projeções e cálculos e tudo mais, só que o principal conteúdo que eu consumo é um conteúdo interno. Nos podcasts que eu ouço, não são podcasts, por exemplo, econômicos, são podcasts que falam fundamentalmente do propósito. Como que você vê essa construção do teu projeto? Hoje você está proporcionando uma solução para um projeto meu, outros projetos de outros podcasts, mas o teu projeto ligado lá ao que você falou de propósito, porque você vai aflorar as razões pelas quais as pessoas hoje empreendem, né? E têm de história de vida, e como que é para você? Eu acredito muito no poder das histórias, e das histórias reais, né? Então, às vezes, quando a gente conta a nossa história para outras pessoas, elas se sentem inspiradas, elas se sentem motivadas e tal. Eu lembro quando eu fiz a transição de carreira, não foi uma transição de carreira sutil, sabe? Foi uma transição de carreira onde, literalmente, um dia eu era advogado, no dia seguinte eu não era mais, né? Foi com essa radicalidade que eu fiz a transição de carreira. E eu lembro de ter feito, inclusive, palestras sobre isso, sabe? Para pessoas que exerciam advocacia, tinham vontade de sair, mas não tinham coragem, sabe? Então eu cheguei a palestrar já sobre isso. Então, assim, ó, eu acho que o que mais me motiva para fazer isso, né? Tirar esse projeto do papel, é acreditar no poder das histórias, sabe? Das histórias reais. Trazendo isso, né, para um lado mais espiritual, eu creio que os testemunhos de vida, eles têm muito poder, porque eu vejo muito nas histórias que dão certo, né? Todas as histórias, na verdade, elas dão certo. Basta perspectiva, sabe? Se você olha para o copo meio cheio ou meio vazio, ou se você veio para cá com um coração disposto a aprender, disposto a ser ensinável e tal. Então, eu aprecio muito enxergar o favor de Deus nas histórias das pessoas, sabe? Ah, isso aqui deu certo, não foi só pelo mérito. É claro que a gente tem parcela de mérito, mas a gente não chegaria onde a gente está hoje aqui sem o favor de Deus na nossa vida, sabe? Então, eu aprecio muito identificar o favor de Deus nos testemunhos que eu ouço, sabe? Nas histórias que eu ouço. E a gente conhece histórias maravilhosas de pessoas que já estão na minha lista, incluindo a tua, que precisam ser contadas, sabe? Merecem ser contadas ouvidas, Porque, na verdade, no fim das contas, a gente se conecta por conta de histórias. A gente se conecta por causa de histórias, né? Então, é isso que eu quero poder trazer para cá, sabe? Ter uma conversa franca, que a pessoa possa contar a história dela, ser real, ser verdadeira, contar as partes boas e também contar com alívio, né? De ter transposto as partes ruins ou as partes mais desafiadoras e tal. E a gente conseguir enxergar o favor de Deus no meio de tudo isso, sabe? Aí, essa é a verdadeira influência, né? Fazendo um paralelo com o que você disse enquanto desejo de ser um grande comunicador, através do seu propósito, que é a comunicação, você trazer as histórias das pessoas como um verdadeiro testemunho de que a intervenção de Deus nas vidas das pessoas, sejam elas cientes disso ou não, é o que de fato nos move.
né? Sim. Então, eu, assim como você, eu também acredito muito nessa percepção dos pequenos milagres e pequenas intervenções de Deus nas nossas vidas. E o fato de a gente parar um pouco o que a gente está fazendo para a gente se autoanalisar e entender que, ao invés de a gente só perpetuar aquele looping, né, do dia a dia, assim como você, Julie, falou que eu vivo o meu dia conscientemente de que aquele dia será daquela maneira e o que não for, eu tenho ciência de por que não foi. Sim. Vai muito naquela tendência que a gente falou um pouco atrás, dessa analogia, né? Esse antagonismo à tecnologia. De eu me lembrar muito, muito, como se fosse agora, eu sentada na calçada da casa da minha casa, assim, uma escadinha, tinha na porta de casa, meu pai descascando laranja e me contando as histórias dele quando estava na Amazônia, como geólogo, os animais, e na época que eles eram solteiros, e como que eles se conheceram. E hoje eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, porque elas têm a paciência De contar. de contar, e a paciência e o prazer, né? Hoje Sim. você vai sentar numa mesa para almoçar ou para jantar com as pessoas elas estão na frente do celular. Elas não estão, de fato, interessadas naquela outra pessoa que ali está. Sim. Então, o que eu vejo hoje com o projeto do podcast de vocês, assim como eu valorizo também isso, é a gente, sim, parar para ouvir as histórias das pessoas, porque elas têm história para contar, e as pessoas também conseguirem parar, porque o WhatsApp está bombando, e a empresa está fazendo um monte de coisa, e várias pessoas querendo, por exemplo, a nossa atenção nesse momento, e a gente está aqui durante esse período, onde a principal e primordial situação é o fato de estarmos contando as nossas histórias. Sim. Sim. Isso é extraordinário. Sim. É demais. Então, eu acho que esse é o centro de todo o projeto, sabe? Nem tem nome ainda, não parei para pensar no nome ainda. Talvez venha um download aí. Mas é isso, amiga. Logo, logo. Logo, logo. E é muito especial a gente encerrar esse episódio e eles retornarão como convidados novamente, sob uma outra perspectiva, uma outra história, porque eu acredito que a gente tenha tanto a contar, né? Tanto. Sim. Hoje a gente contou sobre o início da nossa relação, o início desse projeto maravilhoso que hoje está começando com outras pessoas, mas que em algum momento você vai ser o anfitrião, né? A pessoa que recebe. E assim como vocês também têm essa oportunidade de terem, através da AAA, a possibilidade de contarem a assinatura de vocês como pessoa física ou como pessoa jurídica, qual que é o propósito do teu negócio, qual que é a solução do teu negócio, qual que é a razão pela qual você decidiu empreender ou não, né? Então, eu acredito muito nessa conexão muito sinérgica, sem peso, Sim. que acaba indo e se inclinando através da condução de Deus para que tudo aconteça da forma como Ele quer, porque a gente, e eu eu sou uma pessoa extremamente controladora, gente, controladora, e isso é uma prática, e esse projeto, ele tem me ajudado muito a dar essa pausa. E hoje, só fazendo um parêntese, foi um dia muito desafiador para mim, pessoa física. Muito mesmo. E estar aqui é como se fosse um carinho. Ouvir a história de vocês é como se, assim, eu desacelerasse, vai ficar tudo bem.
E eu tô priorizando o que é importante para mim, o projeto, as pessoas. E depois tudo vai se ajeitar, Deus vai conduzir da melhor maneira possível. E é isso. Queria agradecer do fundo do meu coração A gente também, por amiga. essa oportunidade que Deus me deu de conhecer pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. E é uma verdadeira bênção ter o privilégio de fazer tudo o que a gente faz e ainda poder conviver com pessoas assim como vocês. Muito obrigada. Amiga, Obrigado. a gente que agradece. Você, como eu sempre te digo, atrás dos bastidores, né? Não só porque a gente está sendo gravado, mas você tem um coração que vai além do coração de mãe. Você é a mãe, mas você é a amiga. Então a gente tem esse amparo seu, assim, sabe? Muitas vezes você só olha, você já sabe que o que você está precisando. E todas as vezes que a gente se vê é uma conexão que é de Deus, vem de Deus. Então, assim, a gente sabe do teu coração, a gente sabe o quanto você se doa, o quanto você é boa, não só no seu profissional, mas o quanto você diz assim, filha, filho, marido, tô aqui também. E as suas renúncias, elas te trazem aqui, mas Deus também as vê. Então, assim, continua. Você vai ver que quando a gente parar o gravando, você vai ver que as coisas vão fluir de uma forma tão gostosa. E a gente ama estar aqui com você, a gente ama te receber. A gente agradece a Deus por ter dado uma amiga e confidente. Não só porque sabe dos números e do faturamento da AAA, mas porque você trata a gente com coração e com alma. Então a gente agradece muito por ter sido convidado e que Deus continue te abençoando e trilhando o teu caminho dessa forma leve que você traz pra gente também. A gente te ama. Também te amo. Amo vocês. Amo a família de vocês, amo o Joãozinho. A gente ama muito você, amiga. Muito grato por tudo. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. De coração. Esse podcast foi produzido por AAA Filmes.